Olá, eu sou a Elisa, co-idealizadora da Me Too e mãe dos gêmeos Martim e Franco. E hoje eu tô aqui em São Paulo com o Dr. Gerd Schrein, que é especialista no tratamento de assimetrias cranianas posicionais. Ele vai nos contar um pouquinho sobre esse assunto. Dr. Gerd, conversando com outras mães, nós notamos que esse assunto, assimetria craniana e torcicolo congênito, é mais frequente entre mães de gêmeos. Isso é real? Gêmeos são acometidos mais com esse problema? Na verdade, sim, por diversos fatores. A gente tem fatores intrauterinos, então os dois ou três, né? Tem que dividir o espaço dentro do útero, dependendo da posição que eles se encontram dentro do útero, isso predispõe a eles já nascerem com torcicolo congênito e ou com uma assimetria craniana. Mas também existem fatores após o nascimento. E o principal deles é que os pais têm que dividir a atenção entre os dois. Então não consegue dar o mesmo grau de colo, atenção para os dois, como se fosse uma gestação de um bebê só. Os bebês acabam ficando mais tempo com a cabeça apoiada. E esse é o fator principal que desenvolve a assimetria craniana posicional. O torcicolo congênito, como o próprio nome diz, está presente ao nascimento. A questão é muito mais intrauterina, de fato, pela posição. Doutor, e como nós, pais de gêmeos, podemos detectar alguma irregularidade no formato da cabeça das crianças e que profissionais nós podemos buscar para nos ajudar com isso? Em que momento? Qual o melhor momento de procurar ajuda? Olha só, o momento do banho é bem interessante para você observar o formato da cabeça do seu bebê. Então, quando o cabelo está molhadinho, assenta o cabelo, e você está numa posição que geralmente você olha o bebê de cima para baixo, você consegue identificar com mais facilidade as assimetrias cranianas posicionais. O que a gente observa? A cabeça do bebê começa a apresentar algumas áreas de achatamento e outras de proeminência. Então eu vou mostrar aqui, a título de exemplo, um bebê que passa tempo demais apoiado nessa região, ele acaba achatando essa região. O lado oposto acaba ficando mais proeminente. Aí você, olhando com cuidado, você começa a perceber que a orelhinha desse lado começa a ir para frente. E eventualmente até a testinha e a bochechinha começam a ficar assimétricos. Então quando você observa o bebê de cima, é que você melhor vê essas assimetrias. Assim que você identificar uma assimetria na cabeça do seu bebê, você deve conversar com o seu pediatra. Infelizmente, muitas vezes não é dada suficiente atenção ao fato. Então, deve-se insistir nesse assunto. Se você percebe que existe uma assimetria evidente e mesmo assim não está tendo orientação adequada, eventualmente você precisa ir a um especialista no assunto, um especialista no tratamento de assimetrias cranianas. Ele vai ter um tratamento adequado, então, que vai depender de certo do grau, da assimetria. Você pode explicar um pouquinho para nós? Como tudo em medicina, precisa ser examinado, o bebê precisa ser examinado, precisa ser avaliado em detalhes qual que é o grau de assimetria, qual que é o tipo de assimetria, alguns fatores acessórios, para que o médico possa ter condições de recomendar o melhor tratamento para cada bebê. Na maioria das vezes, esse tratamento é muito simples. São medidas comportamentais que podem corrigir essa assimetria. Eventualmente, isso não é suficiente, aí a gente tem que lançar mão de algo mais assertivo. E em gêmeos, o que o senhor vê aqui no consultório, normalmente os dois têm ou pode um ter, outro não? Varia muito? Varia muito. A gente tem muitos gemelares que os dois têm, às vezes os dois exatamente do mesmo lado, simetrias muito semelhantes, assimetrias muito semelhantes. Tem bebês que um tem e outro não, mas de uma forma geral a gente percebe que é bem mais frequente em gemelares do que em outros bebês. Mas outros bebês também têm. É muito frequente hoje em dia, porque os bebês dormem com a barriga para cima hoje em dia. E com isso acabam ficando tempo demais com uma só região da cabeça apoiada. E esse é o grande vilão das assimetrias posicionais. Os primeiros meses de vida,
A cabeça do bebê cresce muito mais rápido que o corpo. E se nessa fase uma região só fica muito mais tempo apoiada do que o restante, essa região vai ficar achatada. Certo, doutor, obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos voltar com outras informações sobre o assunto tão significativo para nós, mães de gêmeos. Obrigada. Eu que agradeço.